Quem não cochilar na próxima meia hora vai ganhar um presente muito bonito. Bom, boa tarde, companheiras e companheiras. Quero cumprimentar o nosso líder Rui de Oliveira, coordenador da PLB, cumprimentar o Reginaldo e a Emilda, vereadora, que já tive a oportunidade de ouvir. Só pelo discurso dela eu sabia que ela era boa de palanque, foi provada aqui. Eu conversei com o Rui de Oliveira, ele pediu para nós expressarmos aqui a opinião da CTB, a nossa central sindical, sobre o momento que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil. Claro que para falar da conjuntura internacional e nacional, se nós somos muito detalhistas, a gente precisaria de um tempo muito grande. Por isso que eu vou ser aqui bastante telegráfico. Eu quero ver se eu aprendo com essa plateia de educadores e educadoras, tentar ser bem didático e ser bastante compreensível. Sobre a conjuntura internacional, eu acho importante nós fixarmos algumas questões essenciais para compreender o que está rolando no mundo. Em primeiro lugar, que o mundo capitalista ocidental está vivendo uma crise estrutural. A crise do capitalismo é muito forte, as economias não crescem, aumenta o desemprego, a fome, e uma das consequências é a grande imigração, que está sendo, por exemplo, alvo da grande perseguição nos Estados Unidos. A outra mudança importante é que nós estamos vivendo uma mudança na geopolítica mundial. Nós estamos vivendo uma nova ordem mundial, onde nós tínhamos um mundo que os Estados Unidos mandava ferro e fogo, e agora nós estamos vivendo um mundo multipolar. Um mundo onde outros polos de poder se destacam. E a principal característica dessa transição é que o país, até então líder do mundo, os Estados Unidos, está vivendo uma crise profunda, e quem está emergindo como uma nova potência no mundo é a China, que do ponto de vista econômico e tecnológico já está se transformando na maior potência mundial. Quando existem essas mudanças nas placas tectônicas da geopolítica mundial, sempre o que ocorre são guerras, conflitos, porque ninguém quer entregar o poder na mão, ninguém quer entregar a rapadura para outros países. Então os Estados Unidos, que estão num processo progressivo de declínio, procuram reverter esse declínio adotando uma política extremada. Como consequência dessa crise estrutural do capitalismo, na mudança na geopolítica mundial, como sempre tem ocorrido ao longo da história moderna, principalmente no Ocidente, nós estamos vendo a emergência de governo de extrema direita, governos que não respeitam a democracia, governos que não respeitam o imigrante, que não respeitam as mulheres, não respeitam a orientação e a diversidade das pessoas e procuram adotar uma política truculenta. Vários governantes na Europa são de extrema direita. Nós temos um presidente atual da Argentina, o Milei, que é um governo de extrema direita, mas o campeão mundial da extrema direita é o Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, e que a Alice já se referiu a ele no seu pronunciamento inicial. É um governo que está procurando transformar, tentar fazer um milagre. O slogan da campanha dele é fazer a América grande de novo, grande outra vez, porque é um país em decadência, e ele procura colocar no alvo do seu ataque a China. Por isso que, para concentrar
a sua luta contra o crescimento da China, que é um país que cresce, se desenvolve, tem relações amistosas com o mundo inteiro. Hoje o maior parceiro comercial do mundo é a China, que defende um futuro compartilhado, não se mete na vida dos outros países, respeita a soberania, e os americanos não aceitam isso. Eles querem chutar o pau da barraca e virar o jogo. Por isso que, para concentrar toda a energia contra a China, o governo Trump está querendo acabar até com a guerra na Ucrânia, fazendo um acordo. E para vocês terem uma ideia, o Trump faz negociações com a Rússia sem a participação dos seus aliados europeus, o que é a maior novidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Um importante jornal francês chamado Le Monde publicou um editorial esta semana falando que o Trump fraturou uma aliança estratégica dos Estados Unidos com a Europa, que vigorava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Trump falou que vai acabar com o BRICS, ele falou que vai expulsar todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos. Só para vocês saberem, o Brasil tem 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Desses 2 milhões, 230 mil são ilegais. E ele está falando que vai mandar todo mundo de volta para o Brasil. E manda como? Acorrentado, algemado, alguns são até agredidos durante o voo. É uma situação vexatória que atinge imigrantes brasileiros e de outros países também, principalmente da América do Sul, da América Central. Então esse ambiente conturbado e complexo que existe no mundo interfere também no Brasil. O Brasil, por exemplo, vai hospedar, vai ser o anfitrião da próxima reunião do BRICS, que é aquela união do Brasil, da China, com a Rússia, Índia e África do Sul e outros países que foram incorporados ao BRICS, porque isso é importante para o desenvolvimento do nosso país, para o Brasil ter maior projeção internacional, para alavancar a sua economia. Esse é um tipo de aliança positiva. E o Trump falou que vai acabar com o BRICS, o que significa que esse governo de extrema direita, que tem dentro do próprio governo, a Alice também falou sobre isso, o Elon Musk, que é um grande bilionário das Big Techs, que tem um cargo estratégico no governo, ele disse que quer acabar com o BRICS, o que significa que nós devemos estar atentos que o Brasil também pode entrar na lista dos países que podem sofrer perseguição dos Estados Unidos, como aliás ele já está começando a fazer, sobretaxando os produtos de exportação, ameaçando anexar países. Então esse é um ambiente internacional, ambiente conturbado, ambiente contraditório e complexo, e um ambiente que pode acontecer tudo. Tem alguns até mais pessimistas que falam nessa confusão, nós podemos ter até uma terceira guerra mundial. Para falar aqui na outra parte, falando do nosso país, da conjuntura do Brasil, e também a conjuntura do Brasil é complexa, conjuntura bastante difícil. Nós tivemos aqui o Trump tupiniquim com o Bolsonaro, o governo de extrema direita que governou o Brasil por 4 anos. Ele destruiu o país, por isso que não foi reeleito. Então nós tivemos uma vitória histórica derrotando a extrema direita, derrotando o Bolsonaro. Mas a gente derrotou o Bolsonaro, mas não foi uma vitória fácil, todo mundo sabe disso. A vitória foi por uma margem muito estreita, 2 milhões de votos de diferença, num país que tem mais de 100 milhões de eleitores. Então foi uma eleição bastante polarizada. E a turma do Bolsonaro, todo mundo lembra. Antes do Lula tomar posse, eles já estavam fazendo manifestações na porta de quartéis, dizendo que iam reconhecer
o resultado da eleição, que urna eletrônica não funciona, que o Bolsonaro ganhou a eleição e que o Lula presidente era uma fraude. Eles falaram tanto nisso e colocaram em prática os seus objetivos golpistas no dia 8 de janeiro, quando eles fizeram aquela palhaçada golpista, destruindo o Congresso, Itamaraty, querendo invadir tudo para provocar um tumulto que viabilizasse um golpe e a retirada do Lula no poder. Então é nesse ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente complexo e contraditório no mundo e no Brasil, e numa situação quando a gente debate a luta política, faz análise de conjuntura, a realidade hoje está valendo menos. O que está valendo mais é a realidade virtual propagada pelas redes sociais. Nós vemos que as últimas pesquisas de opinião pública mostraram que a popularidade do presidente Lula caiu bastante. Tem gente até falando em grande quantidade que ele não deva ser candidato à reeleição. Ele teve diminuição de popularidade, principalmente no principal reduto eleitoral dele, que foi no Nordeste. Diminuiu bastante a aprovação do Lula no Nordeste, que foi onde ele teve uma vitória mais expressiva, e diminuiu também naquela faixa da massa popular que ganha até 2 salários mínimos. Ele diminuiu a aceitação. E tudo isso é atribuído como se o Brasil tivesse uma situação de descalabro. Quando a gente faz um balanço da situação do Brasil, nós vemos que o Brasil, o PIB está crescendo acima de 3,5%, acima inclusive da média mundial. O desemprego no Brasil diminuiu, a massa salarial aumentou, diversos programas sociais foram retomados e alguns até novos foram aplicados. O governo tem adotado políticas, como o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, e um plano estratégico para sustentar o crescimento do Brasil, que é a nova indústria Brasil Amigo. Tudo isso está em movimento, tudo isso está funcionando. Então existem medidas positivas do governo que convivem também com algumas medidas que nós da CTB temos criticado. Nós da CTB, por exemplo, achamos que o comportamento do Banco Central, ao jogar as taxas de juros no Brasil para um índice muito elevado, acaba prejudicando um crescimento mais acelerado da economia. A própria gestão do Ministério da Fazenda, que criou uma política econômica que foi denominada de arcabouço fiscal, ela não tem sido, esse arcabouço fiscal também funciona como um certo freio. Ele estabelece metas de inflação muito baixas, para que a economia do Brasil tem que ter inflação só de 3%, isso no mundo inteiro é considerado uma inflação muito baixa, e se passa um pouquinho e é justificativa para aumentar a taxa de juros. Além disso, no último pacote fiscal, ele criou um redutor, que é o aumento real do salário mínimo, que atende 59 milhões de brasileiros e brasileiras, só podem crescer no máximo 2,5%. Então existem esses aspectos que nós fazemos críticas construtivas e leais, porque nós queremos que o governo dê certo e que esse projeto político seja vitorioso. Mas tem a mídia, tem um Congresso majoritariamente conservador, tem um bombardeio pelas redes sociais que parece que o Brasil está afundando. Quem acompanha as redes sociais, principalmente pela extrema-direita, parece que o Brasil está num descalabro total, e isso acaba ganhando corações e mentes das pessoas que, em vez de se pautar por uma análise fria da realidade, acaba comprando essa versão falsificada, propagada pelas redes sociais. Tem uma certa base que ajuda essa propaganda enganosa. Nós temos inflação baixa no Brasil, mas tem a chamada inflação de alimentos, que está alta.
quando o cara vai no supermercado, na feira, na quitanda, no açougue, vai comprar mercadorias de primeira necessidade e vê que o preço está alto, ele fica pé da vida e acaba culpando o governo. Ele não vai analisar que muitos produtos de primeira necessidade estão com preço mais elevado, porque a turma do agronegócio, em vez da produção ser direcionada para o mercado interno, eles preferem exportar, porque vende em dólar e ganha muito mais dinheiro. Isso aí acaba prejudicando os preços dessas mercadorias essenciais. Existe um órgão que o Bolsonaro acabou e que o Lula vai tentar recriar o mais rápido possível, chamado CONAB, que tem os estoques reguladores. Quando estava faltando algum produto, ele usava o estoque regulador para manter o preço baixo. O fato concreto é que isso ainda está num processo em curso e o governo enfrenta esse problema. E a turma do Bolsonaro, da extrema-direita, estava bombardeando, mas como diz o ditado popular, Deus é brasileiro. Eles marcaram um ato no dia 16 de março do mês que vem, no Brasil inteiro. É a bandeira do ato, parece brincadeira, mas eles queriam repetir o impeachment da Dilma, queriam repetir o golpe e marcar o ato do dia 16 como se fosse um ato pelo impeachment do presidente Lula, mas com as denúncias da Procuradoria-Geral da República, que a Alice aqui já detalhou os crimes cometidos pela gangue do Bolsonaro. A perspectiva é que o Bolsonaro vai ver o sol nascer quadrado rapidamente, pela situação que ele está vivendo, pelas denúncias com provas concretas. Ele vai passar um estágio prolongado na colônia penal às expensas do Estado e, além disso, vai ficar inelegível. Com isso, a extrema-direita sofreu um golpe profundo e desarmou, em certa medida, esse movimento que eles objetivavam de desestabilizar o presidente Lula. Só que a luta continua. Eles mudaram a bandeira, agora a bandeira deles é da anistia. Eles querem anistiar essa turma que foi presa, depredando o Congresso, o Supremo Tribunal, o Palácio do Planalto, depredaram tudo, e agora eles querem anistia, e querem anistia também para o Bolsonaro. E tem até rumores que o Bolsonaro já está se preparando para fugir do Brasil. Entra numa embaixada para não esperar nem o julgamento. Então, falando tudo isso, vocês percebem que no mundo e no Brasil nós vivemos períodos políticos complexos, tensos, de grande polarização, a sociedade muito dividida. Está aparecendo, para dar uma metáfora futebolística, usando aqui na Bahia, está aparecendo um Bavi. O Brasil virou uma disputa de dois times, e isso aí deposita nos ombros do movimento sindical classista, numa entidade como a PLB, que tem grande capilaridade e está presente no estado inteiro, tem um papel importante no sentido de esclarecer o povo, os trabalhadores, toda a população, nas escolas, sobre o que está acontecendo no Brasil, separar o joio do trigo e lutar para que o Brasil coloque um dique de contenção para impedir a volta da extrema-direita no comando do nosso país. Essa é a nossa grande tarefa. Nós podemos fazer críticas, sim, porque o movimento sindical é independente, mas são críticas leais e críticas construtivas. Mas do ponto de vista mais geral, a nossa linha tem que ser a linha de defesa, de unir amplas forças políticas e sociais para que o governo Lula consiga viabilizar em sua plenitude o programa de reconstrução nacional com o qual ele foi eleito. Não é fácil no Congresso Nacional
A Alice aqui já falou, nosso campo mais ligado ao presidente Lula tem mais ou menos 25% dos votos. Quem domina o Congresso é o Centrão, são políticos conservadores. Às vezes você consegue fazer unidade em torno de uma pauta democrática contra a extrema-direita, mas no debate econômico, para melhorar a vida dos trabalhadores, para melhorar mais recursos para a saúde, para a educação e para as áreas sociais, sempre é uma guerra muito grande que a gente tem visto lá no Congresso. O Congresso hoje está empoderado, metade do orçamento disponível para investir está na mão dos deputados e deputadas. Imagina o parlamentar sair com uma mochila com 40 milhões de reais, distribuindo nas prefeituras. Esse cara está praticamente pavimentando o caminho para a reeleição, impedindo a mudança na correlação de forças no Congresso. E na área do movimento sindical, do movimento social, nós estamos vivendo também um período de relativa dificuldade de mobilização. Nós não conseguimos construir uma agenda positiva para mobilizar grandes massas de trabalhadores e trabalhadoras para empurrar o governo, impulsionar a nossa luta por um desenvolvimento econômico, com valorização do trabalho, com mais investimento nas áreas sociais e, através da mobilização social, diminuir os espaços de manobra do Congresso Conservador. Por isso que existem atividades como essas que as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo têm defendido, de lutar pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma medida que atinge grande segmento da população. Isso ajuda a melhorar a avaliação do presidente Lula, taxar os super ricos, os bilionários e diminuir a carga de imposto que pesa sobre quem ganha menos. E nós também temos que lutar por outras bandeiras importantes que unifiquem a agenda dos trabalhadores, do povo e ajudem a impulsionar o governo. Nós vamos ter esse ano, não tem eleição, é o ano dos grandes congressos. A PLB está realizando aqui o seu conselho. Nós vamos ter 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, tem o 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores. A nossa central sindical, a CTB, vai fazer um congresso nacional no mês de agosto, vai ser aqui em Salvador, o congresso da CTB, e nós vamos procurar atualizar a nossa compreensão da conjuntura, procurar ter uma agenda mobilizadora para impulsionar o movimento. E termino por aqui. O nosso fio condutor, a nossa bússola para orientar a nossa interpretação da conjuntura é que nós temos que impedir a volta da extrema-direita, exigir que o Bolsonaro pague pelos crimes que ele cometeu, sem anistia, que ele se torne inelegível e que o projeto político transformador liderado pelo presidente Lula seja vitorioso em 2026. E para que tudo isso aconteça, é importante que o governo também recupere tudo aquilo que o Bolsonaro tirou dos trabalhadores, do povo, do movimento sindical e avance em políticas capazes de enfrentar os gargalos estruturais que ainda existem no nosso país, que a desigualdade social, desigualdade regional, pobreza, miséria, ainda faz parte da paisagem do nosso país, e só um governo democrático, com espírito mudancista, que pode levar adiante essa luta. Então, rapidamente, eram essas as palavras que eu queria dizer para atualizar aqui a nossa conjuntura, professor Rui. Nós vamos aqui, o Nivaldo falou cerca de 25 minutos. Então nós vamos abrir para o debate. Eu acho que esse debate é a parte mais importante do conselho nosso, é o debate